A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Então tá bom, veja, meus queridos irmãos, eu recebi na minha página do Facebook um comentário, uma pergunta do nosso querido irmão Renato Bonfim. Foi no dia 16 de abril, às 8h20:55. Ele menciona o verso que encontramos em 1 João, capítulo 2, verso 19, que diz: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque, se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Aí ele pede, explique, por favor. Então veja, meu querido irmão Renato Bonfim, para você entender o que o apóstolo João está se referindo neste verso, tá? Você precisa ter noção das minhas explicações a respeito da dispensação de Deus, tá? As dispensações. E você pode ver isso, pode ver essas explicações no final deste vídeo, clicando na tela cujo título é esse daí que está aí em cima, tá vendo? Então veja, o que é dispensação? Dispensação é a maneira como Deus trata com a humanidade. Ele, ao longo do tempo, né, no seu trabalho de revelar a sua pessoa, seu propósito para a humanidade, ele muda a maneira como ele trata com a humanidade. Compreende? Então veja, vou te dar uma ideia, não vou explicar isso com detalhes não, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Ele criou o homem, né? E o colocou, Adão e Eva, né? E o colocou no jardim do Éden. Temos aí então o piso inicial da revelação de Deus à humanidade, porque naquele momento Adão e Eva estavam representando toda a humanidade, não é verdade? Então tá bom, eu penso que você conhece um pouquinho do livro de Gênesis, não é verdade? Bem, veja como era esse relacionamento. Deus conversava com Adão e Eva todos os dias no final da tarde. Entende? Mas, veja, em determinado momento, Eva e Adão desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal. E o que aconteceu? Mudou o relacionamento de Deus para com a humanidade. Adão e Eva foram expulsos do paraíso e já não conversavam mais com Deus todos os dias. Eles passaram a guiar-se pela sua consciência, porque eles tinham conhecimento do bem e do mal. Compreende? E a humanidade cresceu e se multiplicou pela face da terra. E aí acontece o quê? Houve um homem chamado Abraão. Esse homem olhava para um lado, olhava para o outro, e ele via a representação de Deus, feito de pau, de barro, de pedra, né? A imagem de homens com cabeça de animais, coisas assim, malucas, né? E ele não concordava com isso. Que é isso? É um absurdo. Aquele que criou todas as coisas não pode ser, certamente não parece com nada disso. Eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber quem ele é. E aí o que ele começou a fazer? Aquilo que o Senhor fala na palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Entendeu? Ele se aplicou a isso, ele não queria outra coisa. Ele queria conhecer o Eterno. E o que aconteceu? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor apareceu na vida dele. Veja, mudou a dispensação. Para Abraão, Deus fez dezenas de promessas. Todas elas baseadas nessa frase. Procura aí na Bíblia Online, aí na internet, a Bíblia Online, esta frase:
na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Entendeu? Isso ainda não aconteceu, na verdade. 2/3 da humanidade nunca ouviu falar no nome do Senhor Jesus. São 8 bilhões de almas. 2/3 é muita gente, né? Nunca ouviu falar do nome do Senhor Jesus. Entende? Então essa palavra, essas promessas que Deus fez a Abraão e a sua descendência, vão se cumprir. Esteja seguro disso. Porque o nosso Deus, Ele já falou: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Sabe o que quer dizer velar? Quer dizer, meu querido irmão Renato Bonfim, que Ele tem cuidado. Ele está preocupado com aquilo que Ele falou para fazer com que ela se realize, entende? Então essas promessas que Deus fez a Abraão jamais vão cair no vazio. Elas vão se cumprir. Bom, então veja, a partir daí mudou a dispensação. Deus deixou o resto da humanidade de lado para tratar com um homem e a sua descendência, que é aquilo que nós conhecemos hoje como a nação de Israel. Você não sabe, mas todas estas promessas que você lê lá no Velho Testamento, feitas a Abraão e a sua descendência, vão se cumprir na história dessa nação. Tá? Vão se cumprir. Por isso, presta atenção. Você quer saber a situação da humanidade dentro do projeto de Deus para a humanidade? Presta atenção na nação de Israel. Ela é o relógio de Deus para marcar o tempo. Presta atenção no que acontece com eles. Entendeu? Se você quer entender as profecias para o fim dos tempos, presta atenção na nação de Israel. Bem, e Deus começou, a enviar os seus profetas para guiar o povo. Mas chegou um momento que o povo de Israel não quis mais. Os profetas, eles passaram a querer um rei que governasse sobre ele como as demais nações. Então a primeira dispensação é conhecida como a dispensação da inocência. A segunda dispensação, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, passou a ser a dispensação da consciência. A terceira dispensação, quando Deus chama Abraão e se revela para ele, e lhes faz promessas, é conhecida como a dispensação abraâmica. A seguir, então, temos o governo humano, quando os homens rejeitam, Israel rejeita os profetas de Deus e quer ser governada por reis, igual às demais nações. E aí teve Samuel, ungiu Saul como rei sobre Israel, depois veio Davi, depois veio Salomão e vários outros reis. Bem lá para frente, aconteceu lá que os irmãos de José, filhos de Jacó, eles, por ciúmes, venderam José para uma caravana egípcia. E José foi parar na casa de Potifar. Lá aconteceu todo aquele episódio que a mulher de Potifar fez acusação falsa contra José, ele foi parar na prisão. Aí depois o faraó teve um sonho das vacas gordas, das vacas magras, e José foi chamado à presença do faraó para interpretar os sonhos do faraó, e José explicou o sonho dele, e aí o faraó fez de José o segundo no império egípcio, entende? Em autoridade. E ainda disse mais, que ele trouxesse sua família para junto de si, para o Egito, para que habitassem na terra de Gósen, que era uma planície muito fértil, muito boa de viver. Bem, mas José morreu o faraó do tempo de José, vieram os outros, e houve um faraó que decidiu escravizar o povo de Israel. Por quê? O povo de Israel, a nação de Israel, se multiplicou imensamente. Eles estavam sendo muitíssimo abençoados e eram numerosos. Então o que fez o faraó?
botou o povo de Israel debaixo de escravidão. Bem, surge então a figura de Moisés, o libertador. E através dos episódios, né, das pragas que caíram no Egito, Faraó decide libertar o povo de Israel. E aí Deus abriu o mar, toda aquela coisa, né? Bem, aí Moisés chegou no Monte Sinai. E no Monte Sinai Deus entrega a Moisés a lei e as ordenanças, que eram ensinamentos sobre a vida social, saúde, educação, tudo, né? Que deveria reger a vida do povo da nação de Israel naqueles tempos, né? A lei e as ordenanças. Então veja, mudou a maneira de se relacionar com o povo de Deus. Eles passaram a ter agora uma lei e uma legislação para ser obedecida. Compreende? Essa dispensação é conhecida como a dispensação da lei e as ordenanças. Muito bem. Nessa dispensação da lei e as ordenanças, chegamos então a um momento maravilhoso da história da humanidade, que é a entrada do próprio Deus que se fez homem para habitar entre nós. Como você lê no capítulo 1 do Evangelho de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja, com que objetivo o Senhor Jesus veio ao mundo? Com o objetivo de cumprir as promessas feitas lá para Abraão, que na descendência de Abraão, Jesus era descendente de Abraão, né? Na linhagem, tanto por parte de mãe, por parte do pai adotivo de Jesus, José, né? Eram todos eles da linhagem de Abraão. Compreende? Então veja, ele veio para cumprir as promessas feitas a Abraão, que era estabelecer na face dessa terra um governo mundial, com o Senhor Jesus Messias, o Cristo, governando as nações da terra, da cidade de Jerusalém. Percebe? Mas os judeus rejeitaram o Messias e o crucificaram. Veja, isso não foi um acidente. Isso está dentro do propósito, do projeto de Deus para a salvação da humanidade. Por quê? Porque nesse momento, entendeu? Abriu-se então a dispensação da graça, uma outra maneira de Deus se relacionar com a humanidade. Então, agora presta atenção, né? Na dispensação da lei não havia um sacrifício a ser oferecido ao Criador, porque o Senhor Jesus estava vivo, não é? Entre nós, não é verdade? Ele estava pregando na dispensação da lei. E na dispensação da lei, a doutrina da salvação é condicional, entende? Para tudo tem uma condição a ser cumprida. Por exemplo, um jovem rico se aproximou do Senhor Jesus e disse: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: sabe os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, né? E ele disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. E Jesus disse a ele: vai, vende o que tens, dá aos pobres e depois me segue. Não é uma condição terrível, irmão Renato Bonfim? Não é verdade? É uma condição terrível, né? Talvez se o Senhor Jesus requeresse isso de você, você não aceitaria, não é mesmo? Então veja, outro chegou para Jesus e disse: seguirei por onde quer que fores, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Jesus disse para ele: deixa os mortos sepultar os seus mortos, mas tu vem e me segue. Não é uma condição terrível? Condição terrível. Então você lê na leitura dos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, você vai descobrir que a salvação nesses evangelhos é condicional. É condicional. Note também que esses três evangelhos são chamados de os evangelhos sinóticos. Quer dizer, são iguais. Seria como se o evangelho de Marcos fosse um esboço, e
Mateus e Lucas acompanhassem esse esboço, explicando e acrescentando algumas coisas dentro desse esboço. Naturalmente, todos os dois, né, escrevendo debaixo da inspiração do Espírito Santo, não é isso? Está entendendo? Muito bem. Mas queira notar que o Evangelho de João, ele é diferente. Ele não é condicional. Ele é completo, perfeito, suficiente. Onde o Senhor Jesus, por 20 vezes, 5, 10, 15, 20, né? 20 vezes ele diz simplesmente: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Ele não fala quem crê em mim vai ter a vida eterna. Não sei se vai ter a vida eterna. Quem sabe tem a vida eterna. Vamos pesar esse camarada na balança para ver se ele tem o direito da vida eterna. Vamos medir as obras dele para ver se tem a vida eterna. Nada em absoluto. 20 vezes, meu caro Renato Bonfim, o apóstolo João, tá? Autor desse versinho que você citou lá em 1 João 2,19, o autor desse verso, inspirado pelo Espírito Santo, né? Ele escreveu 20 vezes: quem crê em mim tem a vida eterna. Não falou, não está registrado lá: quem crê em mim e batiza tem a vida eterna. Não está escrito lá que quem crê em mim e é firme e fiel tem a vida eterna. Não está escrito quem crê em mim e pratica boas obras tem a vida eterna. Não está escrito quem crê em mim e pertence a um sistema religioso, a uma igreja, tem a vida eterna. Não está escrito nada disso. Entende? Está escrito simplesmente, quem crê em mim tem a vida eterna. Acabou a conversa. Se você crê que Jesus é Deus, Deus falou, está falado, meu. O que há? Se liga. Se você pensa diferente, você está fora da palavra de Deus. Você está em completa desobediência. Se você ainda usa ensinamentos de homens, como Paulo, Pedro, João, Judas, os apóstolos, para contradizer, contrapor, contestar o ensino do próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós, você está na idolatria. Lógico, porque você está dando autoridade, mas a autoridade é o que o homem falou diante do que o próprio Deus, que é o Salvador da humanidade, está dizendo. Agora, quanto mais Tiago, né? No nosso meio, né, querido irmão Renato Bonfim, somos adoradores do São Tiago. Lá na Igreja Católica, o pessoal é idólatra de Maria, né? É mariolatria. Eles adoram mais a palavra que a pessoa de Maria do que a pessoa do Senhor Jesus. Eles dizem que Jesus é Deus, mas na realidade o Deus deles é Maria, né? A mãe de Deus. Não é o que eles falam? Que é a mãe de Deus. Entendeu? Então nós aqui somos adoradores de São Tiago. Nós praticamos a tiagolatria, adoradores de Tiago. Então, com 2 versinhos lá de Tiago 2, 14 a 16, derruba toda a doutrina do Senhor Jesus sobre a nossa salvação. Passou os versos aí, né? Ou está passando ainda, os versos onde eu mostro isso, os versos que Jesus fala que quem crê em mim tem a vida eterna. Não fala em boas obras, firmeza, fidelidade, igreja, não fala nada disso. Isso aí não tem nada a ver com a nossa salvação. E, veja, o apóstolo João não somente registrou isso no seu Evangelho, como também nós encontramos no Novo Testamento 8 exemplos de pessoas salvas, sem batismo, sem firmeza, sem fidelidade, sem boas obras, sem nada disso. Está entendendo? Não tem nada disso. Entende? 8 exemplos. Com a simples declaração, a tua fé te salvou. Pronto. O
verbo salvar no passado, irmão Renato Bonfim. Presta atenção, no passado. Quer dizer, essas pessoas foram salvas quando? Não sabemos. Não sabemos, né, meu querido? Por que nós não sabemos? Porque, o Novo Testamento não conta. Mas podemos ter certeza absoluta no seguinte: estas pessoas foram salvas no momento em que elas viram ou ouviram somente o que o Senhor Jesus estava dizendo e creram. Esse é o Salvador da humanidade. E foram salvos. Entendeu? Presta atenção. O Senhor Jesus não mandou, quer dizer, o Senhor Jesus não mandou ninguém batizar. Ele não batizou ninguém. E nem mandou: Pedro, dá um jeito aí de batizar esse daqui, que senão pode ser que ele tenha um infarte aí, né? Ou seja atropelado por uma carroça romana e morra e perca a sua salvação. Ele não mandou batizar ninguém, entende? Nada disso. Paulo fala que não batizou ninguém para que ele com a prática do batismo não viesse anular a cruz de Jesus Cristo, tornar inútil a cruz do Senhor Jesus. Percebe, filho? Percebe? Deixa eu procurar aqui onde é que está isso daí. Ele diz aqui, em 1 Coríntios capítulo 1, ele diz assim, no verso 14: dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanos. Além desse, não sei se batizei algum outro. Depois ele fala assim, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Quer dizer, ele não queria não batizar, não queria estar batizando por aí, porque ele não foi enviado para batizar, para que a cruz de Cristo não se tornasse vã, inútil. Porque todas as vezes que você dá valor humano àquilo que nós podemos fazer, você está tornando inútil o valor e o mérito do sacrifício. Você está entendendo? Então veja, quando o Evangelho de João é a doutrina da salvação para esta dispensação, a dispensação da graça. A próxima dispensação será a última dispensação, a dispensação do milênio. No final deste vídeo, tá? Tenho uma telinha lá com esse título que você está vendo aí em cima, tá vendo? Tá? Você clica nessa tela e você vai ver onde eu explicando as dispensações com mais detalhes, inclusive a última dispensação, que é a dispensação do milênio. Bom, agora eu vou responder à sua pergunta. Você perguntou, né? Citou o verso de 1 João 2,19 que diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco. Tá? Então, quem são estes que o apóstolo João está dizendo que saíram de nós e não eram de nós? São os que não acreditam na divindade do Senhor Jesus. Entendeu? Não acreditam. Eles acreditavam, talvez, né, que Jesus fosse filho de Deus. Mas Deus? Não, de jeito nenhum. Entendeu? Aí não suportaram a pregação do apóstolo João, porque o apóstolo João mostra no seu evangelho claramente que Jesus é o próprio Deus que se fez homem. Está lá escrito: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é o Senhor Jesus na eternidade. Verbo quer dizer fala, palavra, enunciação, voz. Entende? Na eternidade, Jesus Cristo não tinha esse nome. Jesus foi um nome que aquela criança que entrou no mundo, veio ao mundo no ventre de Maria, o anjo ordenou que José e Maria dessem o nome a ele de Jesus. E Cristo é um título. É um título. Entendeu? Na eternidade, o
nome dele, ele é conhecido como o Verbo, a voz, a palavra. Entende? E se você acha que teve um tempo que Deus criou o Verbo, a palavra, então você está acreditando que teve um tempo que Deus era mudo, que não tinha voz, não tinha enunciação, não tinha palavra. Quando de fato, na realidade, né, o verso 3 do Evangelho de João diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Não é isso? Não é isso que você lê no verso 3 do Evangelho de João? Que diz que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez? Então, o que significa isso? Hein? O que significa isso? É que Deus não fez nada com as mãos. O Sol, a Lua, as estrelas, as galáxias, milhões e milhares de planetas e estrelas, Ele não fez com as suas mãos. Ele fez o homem com suas mãos, fez do barro. Mas até o micro-universo, né, que é constituído dos átomos, dos elétrons, Ele fez pela sua palavra. Por exemplo, você vê isso aqui no livro de Gênesis, né? Aqui no capítulo 1 do livro de Gênesis, diz assim: e disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus. Isso que saiu da boca de Deus é o verbo divino, é Jesus na eternidade, realizando todas as coisas. Percebe? E no verso 14 diz assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Percebe? Então Jesus Cristo é parte inerente de Deus. Eu explico isso nessa playlist que você vai ver lá no final da tela. O título está aí também, é esse título aí, só que é o primeiro vídeo. Eu explico isso com detalhe, vai lá e veja. Então, quem eram os que saíram de nós, que o apóstolo João está dizendo? Eram os que não acreditavam na divindade do Senhor Jesus Cristo. Não suportavam a pregação de João, do apóstolo João, e foram embora. Abandonar. Entendeu? Tinha outros também, tinha, claro. Tinha alguns que até acreditavam que Jesus era Deus, mas não acreditavam que a gente pudesse ser salvo pela fé somente, né? João pregava, né? Quem crê tem a vida eterna, e não associava batismo, boas obras, firmeza, fidelidade, igreja, não associava nada. A pregação dele é conforme está aqui no Evangelho de João. E essas pessoas não aceitavam, né, querido? Né, meu querido irmão Renato Bonfim? Essas pessoas queriam ser salvas pelos seus próprios esforços. Elas queriam ser salvas por meio das suas boas obras, por meio da firmeza, da fidelidade, por meio do batismo, que forem batizados, ou porque pertenciam a um sistema religioso, né? Que nem nós. Que nem nós. Tá todo mundo, acho que você também, né, meu irmão, querido irmão Renato, querendo entrar no céu com seus próprios esforços, né? Ou no mínimo, né, associando o que há de mais sagrado em toda a Bíblia, que é o sangue derramado na cruz, associando com as coisas que você pode fazer. Entendeu? Com isso são ladrões da glória de Deus. Se você crê desse jeito, você também é um ladrão da glória de Deus. Tá? Não, tudo bem, ele fez isso para nossa salvação, mas eu também, ó, eu sou o cara, né? Quando até o apóstolo diz, deixa eu procurar aqui para a gente ler aqui, ó, para você, ó. Peraí. Aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, ó, estou lendo aqui, hein? Por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras, filho, não vem das obras para que ninguém se glorie. Obras o que é? Firmeza, fidelidade, boas obras. Até o batismo. O batismo é uma obra que você faz. Por que é uma obra que você faz? Porque se você não quisesse, você não fazia. Você não ia se submeter ao batismo, não é mesmo? Não vem de você para que ninguém se glorie. Está entendendo? Então, essas pessoas que não aceitavam a pregação do apóstolo João, que dizia que a salvação é somente pela fé, quem crê tem, estamos conversando,
foram embora. Foram embora. E estas pessoas, quando o apóstolo João está dizendo, não são de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco, não é um sistema religioso, uma personalidade jurídica, com CNPJ e tudo, né, como Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, Igreja não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todo mundo com estatuto, né? E personalidade jurídica, né? Escrita lá no CGC e tal, essa coisa, isenta de imposto de renda. Tá? Esse nós é a igreja espiritual, é o corpo espiritual de Cristo, descrito no capítulo 12 do livro de Hebreus, a universal assembleia dos primogênitos de Deus, do qual é um corpo espiritual do qual a cabeça é o Senhor Jesus, e os verdadeiros crentes são membros desse corpo. São os crentes de todas as épocas, de todos os lugares, de todos os tempos, passado, presente e o que há de vir. São aqueles que nasceram de novo, daqueles que nasceram de Deus. Como está escrito no Evangelho de João: veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então é isso. Se você de fato crê no Senhor Jesus e na sua divindade, na sua bendita e eterna palavra, registrada aqui no Evangelho de João, se você crê de fato de todo o seu coração, você nasceu de novo, ou ainda vai nascer de novo, né? E vai se tornar uma nova criatura nascida de Deus e vai fazer parte desse corpo espiritual que é a igreja verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Que não são templos de pé, de cimento e tijolo, né? Tá bom? Não sei se fui feliz na minha resposta, eu espero que você, se não compreendeu, ore a Deus e peça a ajuda de Deus para você entender, né? Que dá sabedoria, direção para você entender, tá? Então, meus queridos irmãos, vocês estão vendo que eu estou falando a verdade, mostrando aqui, ó, quais são as nossas verdadeiras doutrinas, né? Que no seu 5º ponto de doutrina diz que a regeneração, o novo nascimento, está aqui, ó, só se recebe pela fé em Jesus Cristo, né? Estou falando dos 12 pontos de doutrina, a nossa doutrina. Se fosse por batismo, firmeza, fidelidade, estaria escrito aqui: só se recebe pela fé e o batismo, só se recebe pela fé e a firmeza e a fidelidade, só se recebe por pertencer à congregação cristã. Não tem nada disso. Isso aí são invenção desses homens. Vocês estão vendo que eu estou mostrando a fundamentação dessas doutrinas dentro do que diz, ó, a Bíblia Sagrada, né? Se inscreva no meu canal do YouTube, né? Divulgue os meus vídeos, né? No Facebook, no Instagram, lá nas comunidades no Google+, no Twitter, né? Divulgue os meus vídeos para que muitos no meio do nosso meio possam conhecer o Evangelho da salvação e salvem suas almas. Se nesse esforço, nesse empenho conseguirmos a salvação de uma alma, nós seremos grandemente abençoados e os anjos vão cantar hinos de louvor a Deus na glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Um beijo em vossos corações e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.